Louvado seja o nome de nosso Senhor. Convido a todos para ficarmos em pé para a leitura da palavra. O texto que inspira a reflexão que será trazida pelo nosso tão querido bispo Dom Ximenes, nós encontramos no Salmo 13, ao mestre de canto, um salmo de Davi, a oração da fé. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos repetir juntos os versículos 5 e 6 a uma só voz. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus por ela. Vamos continuar louvando ao Senhor, preparando os nossos corações para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Deus o abençoe grandemente, Bispo Ximenes.
Amém. Podem sentar. Depois de 43 anos pregando em pé, agora por orientação médica, durante um tempo estou pregando sentado, e eu disse à minha médica, estou gostando, né? Gostei. Se eu soubesse, teria começado mais cedo, não pelas mesmas razões. E o bispo Schuller estava ali comentando comigo que em algumas catedrais isso é normal. Mas em razão de um tratamento, de uma neuropatia, eu tenho a orientação médica para não insistir em ficar em pé muito tempo, e então adotei a cadeira. Dom Paulo comprou uma dessa lá para o cursilho, que é preta, e eu fui na mesma loja comprar a minha, tinha uma vermelha, eu digo, não quero, essa junção de preto e vermelho não me agrada muito, então comprei a branca, que é essa aqui. E durante algum tempo, até que tudo seja resolvido, ela será minha companheira, onde eu estiver entregando a palavra de Deus. Mas como diz o Dr. Billy Graham, o que importa não é a postura do corpo, é a postura do coração. É aí que Deus faz a leitura. A coreografia do corpo, muitas vezes é enganosa, é vã. E eu lembro muito da história de George Whitefield, que abalou a Inglaterra durante anos, um homem de Deus, que pregou algum tempo deitado. Eu ainda estou sentado e louvo muito a Deus por isso. Amém, queridos? Eu não chamaria, do ponto de vista acadêmico, que eu vou falar hoje de um sermão. Trata-se de uma reflexão, daquelas produzidas pelo coração, à luz dos fatos, das comparações, da palavra de Deus com a realidade da vida e, sobretudo, da vida de um convertido. Então, eu quero refletir com vocês hoje de manhã sobre o tema até quando? Até quando? Quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui, há muito tempo, esperam uma resposta de oração? Levante a mão. Olha, quanta gente aí. Amém. Vou fazer outra. Quantos de vocês, há muito tempo, mais tempo do que eu posso imaginar, esperam uma resposta de orações feitas a Deus? Levante a mão. Foi exatamente nesse contexto que Davi escreveu esse salmo. A espera, a angústia da espera. Eu tenho Davi como um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Primeiro porque, do ponto de vista militar, ele jamais em 40 anos conheceu uma só derrota. Nunca foi vencido como rei do ponto de vista militar. Segundo, porque ninguém alargou tanto as fronteiras de Israel como ele, que nos seus dias iam do Nilo ao Eufrates. Tanto que a bandeira de Israel até hoje tem aquelas duas listas, que são a memória das fronteiras estabelecidas por ele, e por isso a estrela dele, a estrela de Davi, está no centro da bandeira. Quem vai a Israel, e vocês terão a chance de ir com Dom Paulo em maio, verá lá no Monte Sião o túmulo guardado pelas Forças Armadas, um dos lugares mais visitados, Davi. Eu admiro muito Davi pela origem. Era um menino da zona rural, cuidava de animais. A Bíblia descreve de forma muito objetiva a personalidade dele. Era sisudo, de poucas palavras, ruivo, sem experiência na cidade grande. E Deus pega esse menino, alça, traz da zona rural e põe no trono. E quando ele é entronizado, a oração que ele faz a Deus é uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia Sagrada, porque ele diz: quem sou eu e quem é a minha casa para que tu tenhas me trazido até aqui? Ele mostra que não esqueceu as origens, não esqueceu os caminhos. Mas admiro muito Davi também, porque, ao contrário de Saul, ele não vivia da aparência, mas da verdade do ser. Saul parecia, mas não era. Davi não parecia e era. Era o que hoje nós chamaríamos
de uma vida não da imagem, mas da verdade. Hoje as pessoas vivem muito pela imagem. Tanto que uma das dificuldades, eu sempre cito, de se viver em sociedade hoje é que as pessoas não são o que parecem, nem parecem o que são. Não são o que falam, nem falam o que são. Saul era isso. A aparência maravilhosa, extraordinária, mas uma interioridade apodrecida e fragilizada. Davi era o que era. Davi não cultivou nem construiu imagem para ele. E também amo muito Davi pelos salmos que ele escreveu. Não há na Bíblia salmos tão bonitos, nem dos filhos de Coré, nem de Moisés, nem de Asaf. Jamais alguém escreveu como Davi escreveu. Por isso ele era conhecido como o mavioso poeta de Israel. Também admiro a verdade do coração, porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, foi o próprio Deus quem disse de Davi: eis aí um homem segundo o meu coração, achei. Ele escreve salmos como o Salmo 23, que o mundo inteiro conhece. Ele escreve um Salmo 45, onde o louvor extrapola os limites humanos, e ele chega a dizer: de boas palavras transborda o meu coração, e a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Ele escreve um Salmo 119, com quase 170 versículos, ou mais um pouco, onde o tema, o centro, o foco, o motivo, a inspiração é a palavra de Deus. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos extraordinariamente doloridos, como os chamados salmos penitenciais. Porque Davi não explicava a queda, ele apenas admitia. Quando ele é confrontado por Natã e percebe que ruiu, ele usa apenas uma palavra que vale mais do que todo um discurso. Ele diz: pequei. Disse tudo, não precisa de mais nada. E Natã responde dizendo: mas não morrerás, porque o Senhor já te perdoou. E ele escreve nos dias de arrependimento pelo que fez, pelo que foi, os salmos chamados penitenciais, que é quase impossível ler sem que uma lágrima corra. Salmos como o 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, compadece-te de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. O Salmo 37, o Salmo 32, o Salmo 139, quando ele suplica: sonda-me, ó Deus, olha para dentro, vê o que eu não vejo, vê se há em mim ainda algum caminho mau, lá dentro, latente, escondido, guardado, e liberta-me e sara a minha vida. Esse é o jovem Davi. Dentre os salmos que exprimem a sua dor, está este Salmo 13 que Don Schuller acabou de ler. Ele começa com um até quando? Até quando? O tempo passa e nada, os dias se sucedem e nada, os meses, eu estou esperando, a espera é longa. E eu quero falar nessa manhã, de forma muito clara e breve, àqueles que levantaram as mãos e os que não levantaram, e os que nos acompanham pela internet e que há muito tempo esperam uma resposta de Deus às suas orações. Nós somos de uma geração que não gosta de esperar. A sinceridade dele era intensa. Mas esperar não agrada ninguém, principalmente hoje em dias de internet, de WhatsApp, de fast food, de pressa, de urgência. Essa geração tem pavor de espera. Em 1982 eu estudava num seminário na cidade de Filadélfia, lá na Pensilvânia, e dentre os relacionamentos que eu tinha, eu conheci um senhor idoso, velhinho, já bem idoso. E eu gostava de conversar com ele, era membro de uma igreja batista, e de onde veio o missionário Jorge Tais. E numa conversa ele disse a mim o seguinte, eu ainda bem jovem e ele já idoso,
ele disse: supermercado é uma miséria, acabou com a juventude. E eu digo, na minha cabeça deu um nó. O que é que tem a ver supermercado com a juventude? E lá para as tantas, respeitosamente, disse: olha, eu não entendi, eu queria que o senhor me explicasse qual a razão do senhor afirmar que supermercado está desconstruindo a juventude. E ele foi de uma lógica simples e clara e rápida. Ele disse: meu filho, quando eu era menino, adolescente, a gente, para comer maçã, tinha que esperar a estação das maçãs. A gente, para comer pera, tinha que esperar a estação das peras. A gente, para comer uva, tinha que esperar a estação das uvas. E isso nos ensinou algumas coisas. Primeiro, que há tempo para cada coisa. Segundo, que esperar não faz mal. Hoje, disse ele, essa meninada vai no supermercado, tem freezer, geladeira e tem tudo o ano inteiro. Imagine se ele vivesse hoje. Porque a geração daqueles anos, 1980, se comparada à de hoje, é lenta, foi lenta, devagar. Hoje ninguém quer esperar. O ser humano não gosta. No entanto, o que eu digo, e digo a meus filhos isso: Deus não trabalha com a lógica da internet, onde você digita e dá um enter, e as coisas acontecem. Deus trabalha com a lógica da semente, da semeadura. A Bíblia mostra isso, do começo ao fim. A semente é plantada, aparentemente morreu, você vai lá um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, não vê nada, passa um mês, você volta, depois de um tempo, quando você menos espera, a terra é rasgada e aquilo brota, e daí vem uma árvore frondosa. É nessa lógica que Deus trabalha. Por isso o salmista diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É a semeadura e a colheita. Esse é o tempo de Deus. E as orações também passam por aí. Davi revela um coração cansado de esperar. Ele mostra que esperar não é bom, porque a espera gera dúvidas, a espera produz angústia, a espera traz uma ausência de paz na vida de muitas pessoas, e há muitos que na espera se desesperam. Há muitos que na espera começam a sepultar a esperança. Por isso que nós temos que aplicar dia a dia na nossa vida a verdade de que a Bíblia é o livro da esperança. Há 3 anos e pouco eu comecei a escrever umas mensagenzinhas pequenininhas à noite. Comecei mandando para 7 pessoas, algumas em fase terminal, doenças terminais, outras depressivas, outras absolutamente tomadas por angústias. E eu uma noite comecei a imaginar como a noite é ruim para essas pessoas, como a noite é longa para essas pessoas. E comecei a mandar essas mensagens que hoje se multiplicaram, 100% enfatizando a esperança. Calma, não acabou. O fim não é como você pensa, nem como o inimigo quer. O fim vai ser como Deus quer. Quem escreve o epílogo da minha vida e da sua vida é o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o seu nome. Mas não há como negar a realidade de que esperar é ruim. Eu, pelo menos, sou meio agoniado. Não gosto de esperar. Não sou tão agoniado como a meninada de hoje, mas já sou agoniado também. Já gostaria das coisas imediatamente. E esse salmo mostra o que Davi vivenciou, experimentou no processo de espera, que é muito provável que seja o que muitos de vocês aqui estão vivendo. Em primeiro lugar, no verso 1, ele diz que vive uma sensação de esquecimento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? A espera longa nos faz pensar que nós fomos esquecidos, deixados, descartados. Um
tem a oração respondida, outro tem a oração respondida, e o tempo vai passando e a nossa não é respondida, e meses se passam, às vezes anos. Caleb esperou 45 anos pelo cumprimento de uma promessa, e nesse processo de espera há muitos que começam a botar na alma a seguinte ideia: Deus não está me vendo, eu não sou percebido. Fulano começou a orar depois de mim, ela começou a pedir depois de mim, todos já tiveram suas respostas e eu continuo esperando. Davi viveu esta sensação existencial de alguém que havia sido esquecido por Deus, porque a espera prolongada produz este sentimento. Em segundo lugar, ele diz: até quando ocultarás o teu rosto de mim? É o que eu chamo de a sensação de invisibilidade. Ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém resolve o meu problema, ninguém tem interesse em chegar junto. É como diz a letra de um velho bolero: ninguém me ama, ninguém me quer. Essa síndrome toma conta da pessoa, e Davi vive isso. Eu conheci um professor da USP em São Paulo, que há muitos anos resolveu escrever uma tese de cunho social. E ele, conhecido nos cursos de pós-graduação da Universidade de São Paulo, um indivíduo admirado, ele vestiu um macacão de gari, pegou uma carroça e uma vassoura, e começou a andar pelo campus. E ele conta que cruzou com alunos, com colegas, com funcionários, e nenhum, absolutamente nenhum, o reconheceu ou sequer parou para cumprimentá-lo. Então ele escreveu a tese da invisibilidade social. Há pessoas invisíveis, ou que vivem a sensação de que ninguém olha, ninguém percebe, ninguém nota, por mais que os gemidos saiam, por mais que as lágrimas desçam, eu não sou percebido, eu sou mais um. Davi vive isso, e ele pergunta a Deus: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Os teus olhos não me veem. E é possível que alguns de vocês possam olhar para mim nessa manhã e dizer: bispo, é verdade, eu já estou começando a entender, ou a admitir, ou perceber, ou a gerar na mente a ideia de que eu sou invisível para Deus, invisível para os irmãos, invisível para os amigos. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém atenta para o meu canto de dor. A espera produz a sensação de que não somos vistos, ou de que somos apenas mais um no meio da multidão. Mas há outra sensação que Davi relaciona, que é a turbulência diária da alma. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? A luta, a conflito, dúvidas surgem. O chamado, ou aparentemente conhecido como silêncio de Deus, é um terreno que na cabeça de muitos produz dúvidas, interrogações, perguntas, e é nessa hora que o inimigo chega, porque ele é especialista em semear dúvidas: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, e a mente começa a elaborar ideias que vão chegando à seguinte conclusão: não sou. Se eu fosse, ele já teria respondido. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que eu peço, sou fiel, estou nos cultos, trabalho, coopero, tenho minha atividade, e nada acontece. A alma entra em turbulência. E olha aqui, queridos, a pior tempestade não é a externa, é a interna. Se você ler a história daquele endemoniado de Gadara, você vai ver que no contexto antecedente Jesus acalmou uma tempestade. O mar da Galileia estava com ondas pavorosas, pescadores experientes com medo de morrer. O Senhor vem, levanta, acalma, apazigua, o sossego chega. Quando eles desembarcam em Gadara, surge aquele jovem possesso, absolutamente tomado, a mente tomada por psiquismos malignos,
quebrava correntes, andava nu para chocar, habitava, dormia, morava nos cemitérios, uma vida esfacelada pela desgraça. Era como agora se Jesus dissesse: a tempestade do mar não é nada, essa é a verdadeira tempestade. É quando o sono vai embora, o travesseiro vira pedra, não há antidistônico que resolva. Como eu tenho dito, a pessoa começa a enveredar e daqui a pouco é Ancilive, é Rivotril, é Dormonide, é Ocadil, é chá de alface, e vai inventando coisas, e aí passa o dia pedindo a Deus que a noite chegue, e a noite pedindo a Deus que o dia amanheça. Por quê? A espera produz essa turbulência na alma, e não há nenhuma turbulência externa que se compare a uma turbulência interna. O grande problema é que nós fazemos a coreografia contrária. Há muita gente sorrindo com o coração morrendo. Vivemos esse teatro, como disse a atriz Shirley MacLaine há muitos anos, somos todos atores. Infelizmente temos que concordar em grande parte com ela, mas há muita gente vivendo essa maquiagem. A alma em turbulência, não dorme, não tem paz, desconfianças que surgem, suposições e suspeitas dentro de casa que vão destruindo a paz e transformando o que era para ser um céu num verdadeiro inferno existencial. A espera produz isso. A espera gera dúvidas. A espera tira o sossego da alma. O Senhor disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas a espera vai empanando, nublando, e a alma vai entrando em turbulência. Em quarto lugar, Davi diz aí no verso 4 que tornou-se motivo de anedota, motivo de piada, para que não diga o meu inimigo prevaleci e não se regozijem os meus adversários. O que antes era respeito torna-se anedota. O que antes era acatado, ouvido, agora começa a virar, a tornar-se motivo de zombaria. E não é difícil que nessa hora as setas da acusação apareçam. Eu conheço gente adoecida por nada, que projeta a dor da alma para a vida. Eu já contei, eu estava um dia numa loja da cidade, uma grande loja. Eu fui com Carmen, minha esposa, ela foi fazer compras e eu disse: enquanto você gasta, eu vou tomar café. E aí fui para um barzinho que tem na própria loja e sentei. Daqui a pouco passou um homem, olhou para mim, pelo olhar, eu digo: o que é que esse indivíduo quer? Aí voltou, olhou de novo, eu digo: ih. Finalmente ele voltou, parou e disse: o senhor é o pastor Alexandre Ximenes? Eu disse: sou eu. Ele disse: eu poderia conversar um tempinho? Eu digo: pode. E ele sentou de lado e disse: eu vou ser muito objetivo em razão do tempo. Eu disse: ótimo. Porque tem gente que fala, depois de meia hora diz: bispo, outra vez eu volto e conto, né? E ele olhou para mim e disse: eu estou desconfiado que estou sendo traído por minha esposa. E a essa altura já pálido. E eu perguntei a ele: quais são as evidências objetivas que você tem? Fatos. Ele disse: não, eu grampeei, mandei grampear o telefone dela por 2 meses. Passei 2 meses com o telefone grampeado, o fixo de casa. E eu olhei e disse: e aí, alguma coisa? Ele disse: nada. Eu digo: o doente é você. Quem precisa de um psiquiatra urgente é você. E lembrei do que um homem de Deus me disse há muitos anos: é menos patológico ser enganado do que viver desconfiado. A espera gera desconfiança.
A espera produz desconfiança. E daqui a pouco nós começamos a achar que nos tornamos motivo de piada, como Davi. Os inimigos estão brincando, regozijando, se alegrando. Até quando, Senhor? No verso 6, ele diz assim, aliás, no verso 3, perdão. Atenta para mim e responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Abre os meus olhos, eu quero ver. Ele não vê vislumbre, não vê saída, só vê muralha. Tudo isso eu quero dizer a vocês, como subproduto da espera. Porque esperar é ruim. Chico Buarque já disse há muitos anos, numa música, Pedro Penseiro, pedreiro, que vivia esperando o trem, a mulher esperando o menino, e o resumo da vida de Pedro era espera, e o negócio nunca chegava. Há muitos de vocês aqui orando há muito tempo e já vivendo estes sintomas, tendo esta sintomatologia de Davi, como resultado de uma espera que não parece ter fim. E a última coisa que ele diz a Deus é que ele já começa a ver os inimigos proclamando a derrota. Ele ainda não foi derrotado, mas ele para e ele vê, entre aspas, a festa do inimigo, o inimigo pulando, dançando, regozijando, vibrando. Esse é o quadro psicopatológico de Davi. Essas são as enfermidades que surgiram na alma dele como resultado da espera. E se você está esperando há muito tempo e está acompanhando o que eu estou dizendo, agora vem o melhor da história. Uma das coisas que eu mais amo na Bíblia são as adversativas da esperança. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e o gado seja arrebatado do curral. Ele simplesmente resumiu a economia da nação, porque a economia da nação estava fundamentada na plantação, na agricultura e na pecuária, na criação. E ele cita a falência dos dois caminhos. O que ele está dizendo é: ainda que quebre tudo, que haja bancarrota, ainda que haja uma falência nacional, ainda que a economia sucumba, todavia, aí vem a adversativa da esperança. Todavia, é a hora da virada. Eu gosto de imaginar. Eu sou muito imaginativo, às vezes nem devia imaginar tanto. Mas ainda não entrei em paranoia, não. Estou na realidade. É o indivíduo assumindo a derrota. Enquanto isso, Abacuque olha, falência de um lado, falência do outro, desgraça aqui, desgraça ali. Aí ele entra com esse todavia, esse mas, esse porém. É o caso de Jó. Começam a chegar os mensageiros da desgraça. Chega um e diz: caiu, houve um tufão, e as casas caíram, e todos os teus funcionários morreram, não sobrou nenhum. Veio fogo, o gado, a plantação acabou. Veio outro ciclone, os teus filhos todos morreram, e Jó é tomado pela doença. E eu fico impressionado, porque logo na frente a Bíblia diz assim: e prostrado adorou. Não era de plástico, não era de nenhuma liga, era carne, nervo e ossos e pele e sangue, como eu e você. A esposa diz: amaldiçoa esse Deus, e morre, cara. Tantos anos de fidelidade. Quem disse que Jó era reto, bom e fiel, não foi um pastor, foi Deus. Deus disse: meu servo Jó, você viu, é justo, bom, reto, fiel e temente a mim. Esse indivíduo, de repente, é assolado. E quantos anos isso aí levou? Mas diz a Bíblia: prostrado adorou. Eu tenho a impressão que nessa hora o inferno gelou, tremeu. Era como se o diabo dissesse: com esse não tem jeito. Quanto mais aperreia, mais fé ele tem. Quanto mais tragédia, mais ele se apega. O Salmo 73, 75 e 77 foram escritos por Asaf. Quem era Asaf? Levita.
Hoje a gente reduziu o levita só a louvor, mas era louvor e eram os mantenedores do culto, eram os que faziam as celebrações. A tribo de Levi, que hoje tem o sobrenome de Cohen. Onde você encontrar um judeu com o nome Cohen, ele vem dessa tribo. E então, Asaf, no Salmo 73, 75 e 77, ele, me permitam a rudeza da expressão, mas para ser chocante mesmo, ele vomita diante de Deus a sua decepção, a sua tristeza, o seu desapontamento, e ele começa a relacionar. Primeira razão que ele dá, ele diz: eu sou fiel, estou no caminho, obedeço ao Senhor, e é uma dificuldade, uma luta, as coisas parecem que não dão certo, e o meu vizinho, que é ateu ou pai de santo, está lá gordo, porque era a elegância, a estética da elegância naqueles dias, gordo, rosado, bonito, onde ele bota a mão as coisas funcionam. Asaf diz: o que é isso? Quanto mais eu oro, pior fica. Ele segue no Salmo 77, é o ápice de toda a indignação dele. Ele começa a dizer que não dorme mais, que é tomado por uma arritmia, que passa a noite com os braços para cima, e que não consegue ficar na cama, que anda dentro de casa de um lado para o outro. E ele vai tornando essa coisa patologicamente aguda. Quando ele duvida da graça de Deus, ele diz: será que a graça do Senhor caducou? E ele ainda entra numa região de mais dores ainda, quando ele se culpa e ele pergunta a Deus: será que eu fiz mais? Passei do limite? Será que eu já errei tanto, já pequei tanto, que não tem mais jeito para mim? Essa é a alma, a psique, a mente de Asaf, porque há muito tempo ele vem orando e não há resposta. Até que no verso 11, Asaf para e diz assim: isso é a minha mente que está doente. O que ele estava dizendo é: não é Deus, o problema está em mim. E se você ler o Salmo 77, você vê que a cura começa aí. Quando ele assume, e daí para frente ele começa a lembrar as bênçãos de Deus. Ainda hoje eu disse a um: você foca demais na desgraça, foque nas bênçãos. Bote o refletor nas bênçãos na sua vida. Asaf começa a lembrar da libertação, da proteção, do suprimento, do calor da vida, da saúde. E ele termina o Salmo 77 rendendo louvores a Deus. Eu quero concluir dizendo exatamente isso. Davi é tomado por todas essas sensações, vive todas essas dores, todas essas dúvidas, todas essas agonias. Eu me tornei motivo de piada, de vergonha. A demora de Deus está me dando a sensação de que eu não sou ouvido nunca. Tenho angústia mortal, não vejo saída, não tem rumo, estou à beira da morte. Não há alternativa, os inimigos estão vibrando comigo. A minha família, que vive brincando porque eu sou fiel, agora é que está mesmo gerando anedotas e piadas comigo e com a minha fé. Agora, no verso 5, vem o que eu chamo de a adversativa da esperança. Ele vai narrando, e no verso 5 ele diz: no tocante a mim. É como se ele dissesse: mas, todavia, está ruim. Não é para dizer que não está ruim, está ruim. Eu conheci uma igreja no Rio Grande do Sul que entrou num segmento, Don Schuller, de uma hermenêutica patológica, e as pessoas eram ensinadas que não podiam chorar nem enterro da mãe. Eu fui a um sepultamento onde a mãe de um jovem meu conhecido havia morrido, e ele lá, angustiado, eu disse: está havendo algum problema além da saudade? Se não é que eu quero chorar, mas não posso. Tinha que dizer: aleluia, graças a Deus, que maravilha. Eu digo: você está doente, querido. A Bíblia não manda negar a realidade. No mundo tereis o quê?
aflições. Agora lembre disso aqui. Na vida de todos eles, e na minha vida e na sua vida, vai haver um todavia. Não é botar um óculos verde para achar que tudo está verdinho. Está ruim, está doendo, está incomodando. Estou no limite. Isso é a verdade. Se depender de mim, Senhor, não consigo. Deus quer a verdade. Agora, o Espírito de Deus, se você assume a verdade com honestidade, vai levar você a dizer: no tocante a mim, como disse Abacuque, todavia. Porém, é a adversativa da esperança. Olha como Davi encerra este salmo que parece um canto funeral. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Você notou que até aí ele só vinha lembrando de coisa ruim? De repente, como Asaf, ele vira. E ele encerra o salmo com a aparente contradição para quem não conhece Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como me tem feito muito bem? Se ele acabou de relacionar só coisa ruim, é que ele agora entende, crê, os olhos foram abertos para um fato. Não vai acabar assim. Em algum momento, a adversativa da esperança aparece. Vai ser dada a virada do jogo. E a vitória é minha em nome de Jesus. Eu já conheci pessoas que chegaram a pegarem armas para tirar a própria vida. Conheci outros que, não tendo coragem de praticar um ato abrupto, disseram: vou viver uma vida agora que quero ir morrendo aos poucos. Mas em algum momento da história, como que vindo do nada, chegou o mas, e aí a história vira. Nos anos 1980, eu conheci um jovem de uma família tradicional do Rio de Janeiro, dona de um império de comunicação. Não vou dizer o nome por razões compreensíveis. Os maiores impérios de comunicações que esse país já teve. Mas um menino desajustado. A família reuniu-se, queria tirar o sobrenome dele. Envergonhou tanto a família que queriam tirar o sobrenome. Queriam entrar com ação para que o sobrenome da família fosse retirado. Mandaram ele para Curitiba, no Paraná. Caso perdido, irrecuperável, tido como conta encerrada. Esse menino foi a um acampamento Palavra da Vida convidado. E ali teve um encontro impactante com o Senhor Jesus Cristo. Nasceu de novo, tornou-se pregador do Evangelho, pastor e orgulho da família. Olha aqui, eu não estou sendo um otimista fora da realidade, nem enganando você. Não desista de orar nem de esperar. Quem sabe está mais próximo do que você pensa a sua adversativa de esperança. Agora faça como Asaf, faça como Davi. Olhe para trás e, ao invés de focar as tragédias, foque o bem que Deus já lhe fez. Cantarei ao Senhor. Ele encerra, viu como começou o Salmo 73, com angústia de um até quando, e como termina? Quanto a mim, no tocante a mim, cantarei a ti, porquanto tu me tens feito muito bem. Ânimo, querido, ânimo, querida. Nunca um filho de Deus morreu na espera, porque a hora da bênção vai chegar. Não é otimismo desencarnado da realidade, eu repito, é a verdade da palavra de Deus. Haja o que houver,
demore o tempo que demorar, o epílogo, o final, será na sua vida escrito pela mão que jamais conheceu uma derrota. E você, num ato de fé, ao invés de queixas, comece a dizer no tocante a mim: está ruim, está ruim. Não é para fugir, está ruim. Mas no tocante a mim, eu cantarei louvores a ti, por quanto tu me tens feito muito bem. Eu estava conversando com o reverendo Carlos Alberto Figueiredo, temos 50 anos de amizade. Eu disse: vamos parar de dizer essa história, né? Está na hora. E ele começa a lembrar tempo que a gente jogava futebol junto, imagine. E recentemente ele disse: Alexandre, as pessoas oram para serem curadas, eu oro para os comprimidos fazerem efeito. Eu disse: quantos comprimidos você toma? Ele disse: 9. Eu digo: eu tomo 8 por dia. Uma brincadeira de amigos. Você está ganhando, mas eu chego lá. Eu não imaginei, mas pouco tempo depois empatei e desempatei, né? Agora, por 2 vezes eu tive câncer. Eu vou ficar agora olhando para isso, ai, 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 como aquela hiena: ó céus, ó terra, ó céus. Não! Olho para as cicatrizes do meu câncer, para as lutas que vivi na vida, que poderiam ter me destruído, mas eu digo: quanto a mim, cantarei louvores ao teu nome, por quanto tu tens me feito muito bem. E prego, e vou pregar, em pé, sentado ou deitado. Só não prego quando não tiver mais voz. Deus abençoe vocês, queridos.